Aquela sensação de repulsa que a gente tem de alguém que nos faz mal, no cérebro, é no mesmo mecanismo do nojo da barata, do nojo da comida estragada. Bora, então. Eu pedi para vocês escolherem lá entre dois assuntos, né? Que é as emoções como mecanismos de sobrevivência do inconsciente. E o outro assunto seria inconsciente, subconsciente, consciência, a diferença, as interligações. E aí o mais votado foi as emoções, né? Mas eu percebi que a gente precisa dar uma introdução sobre essa coisa de inconsciente e consciente para conseguir compreender também as emoções. Porque os assuntos, eles são muito interconectados, né? E para conseguir entender, eu vou dar uma base, só um resumo de como que é essa diferença do que é o inconsciente, do que é o subconsciente, do que é o consciente, o racional, para entender onde fica essa questão das emoções também. Então, assim, gente, existe uma diferença, primeiro, básica, entre cérebro, mente e consciência, tá? São três coisas diferentes. Quem já começou a assistir as aulas lá na Hotmart já pegou essas aulas aí, que lá eu explico bem detalhadamente a diferença. Mas, basicamente, o cérebro é o órgão, tá? Assim como a gente tem o rim, o coração, pulmão, a gente tem o cérebro. Ele é a parte biológica que produz a mente. Porque a mente, sim, é produto do cérebro. A consciência, não. Tá? A mente, ela é o software. Tá? Imagine que o cérebro é o computador, que a gente vai comprar na loja, a parte física. A mente é quando a gente abre o computador e tem todos os programinhas que ele fornece. Tá? O sistema operacional, os aplicativos, tudo para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, a mente é produto do cérebro. A consciência, e toda vez que eu falar de consciência, é nós, como alma, como espírito, ou consciência, que é o termo que a gente usa na ciência, usando o computador para se manifestar aqui nesse mundo material. Então, a consciência seria a pessoa sentada na frente do computador trabalhando, tá? E a consciência não é produto do cérebro e nem da mente. A consciência é uma energia sutil que utiliza, que dá vida a esse corpo. Eu sei que ficou confuso, e isso a gente vai abranger ainda mais, porque ali já entra um pouco dessa questão espiritualidade, tá? Agora vem uma coisa que é meio complicada também, porque dentro dessa mente, vamos tirar a consciência e vamos tirar o cérebro. Dentro dessa mente, que é o softwarezinho, existe uma parte que é totalmente automatizada, da qual a consciência não interfere, que é por isso que continua funcionando, tá? Que a gente chamaria da parte inconsciente da mente. Essa parte inconsciente da mente, ela é totalmente automatizada e ela é responsável pelos instintos. Toda vez que a gente fala de instinto, tem a ver com sobrevivência, tá? Então, ela vai controlar as funções fisiológicas do nosso corpo, ela vai controlar batimento cardíaco, pressão arterial, ela vai controlar a temperatura do corpo, respiração, sistema imunológico, sistema gastrointestinal, sistema reprodutivo, todos os sistemas do nosso corpo. É o inconsciente que vai controlar. Tudo aquilo que tem a ver com sobrevivência, tudo aquilo que a gente já nasce sabendo, automático. Eu não preciso aprender, né? Ali também está incluído sono, fome, frio, calor, sede, a parte reprodutória também. Então, são coisas que eu não preciso aprender. Vamos lá. Quando o bebê nasce, ele já demonstra de cara
uma reação instintiva. Quem aí sabe o que é? Ele quer mamar, né? Ele já tem fome. E por instinto, ele já sabe como fazer isso. Ele já sabe como procurar. E vocês todos aí têm filho, vocês já viram o bebezinho procurando, né? Ele faz aquele biquinho e sai procurando. Ele não sabe o quê, mas ele tem um instinto de buscar comida. Então a gente já nasce sem precisar saber as questões instintivas. E isso é tudo responsabilidade da mente inconsciente. Aí tem uma outra parte da mente que, para facilitar o processo, eu vou chamar de subconsciente agora, tá? Esse subconsciente, ele também é automatizado, mas ele tem que ser aprendido. A gente acaba aprendendo, não por instinto, mas com os estímulos externos. Esse a gente aprende só quando a gente já está aqui. Quer dizer, hoje a ciência já descobriu que já começa a aprender na barriga da mãe, tá? Mas é mesmo algo aprendido, porque o instinto de sobrevivência, ele vem do DNA, tá? Ele vem do DNA. A questão do subconsciente, o que a gente vai aprender agora, que tem relação com o subconsciente, ele não vem do DNA, ele é aprendido, mas já na barriga da mãe. Já começa na barriga da mãe. Que ali tem a ver parte de questões instintivas, porque ele acaba se tornando instintivo depois, mas é o que a gente chama das emoções. Que é o que a gente vai falar hoje, tá? Por que se torna instintivo? Porque também vai acabar tendo a ver com sobrevivência. Lá na barriga da mãe ainda não é sobrevivência. Porque lá ele não precisa sentir ansiedade, medo, raiva, nojo, tristeza ou felicidade. Porque lá ele está protegido, o bebê não precisa fazer nada lá. Lá é a mãe que está protegendo. Só que ele já começa a receber os estímulos para ir aprendendo a lidar com eles lá fora. Então, lembram da aula passada que eu falei que o bebê já recebe alguns instintos? Para ir já aprendendo o que ele vai encontrar no mundo lá fora. Mesmo que ele não precise ter reações. Mas ele já começa a aprender, né? Porque o corpo humano, essa máquina biológica, ela é muito perfeita. E ela foi planejada em detalhes para isso. Então, olha a perfeição. A gente já começa a aprender a receber estímulos para moldar as nossas emoções já na barriga da mãe. Só que a gente só vai usar isso lá fora, tá? Mas quando a gente nasce, as primeiras emoções que a gente sente são as básicas. E tem 5 emoções básicas, que são as primeiras que o bebê e a criança sentem. Depois ela vai desenvolver emoções mais complexas, tá? Quem assistiu aí Divertidamente 1? Quem não assistiu, sugiro assistir, mesmo que é desenho animado, mas, gente, é sensacional como mostra, literalmente, assim, de uma forma lúdica, como a mente funciona, como o subconsciente funciona. Porque as emoções básicas são as emoções do Divertidamente 1, tá? No 2 já vem uma emoção mais complexa, que é a ansiedade. Mas básica é alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Que são 5 emoções de sobrevivência. E depois eu vou falar sobre cada uma em detalhe. Mas todas as outras são emoções mais complexas. E vocês que assistiram Divertidamente, percebe que as emoções mais complexas, elas começam a surgir, elas aparecem quando esqueci o nome dela. Rayleigh, um negócio assim, né? Ela começa a ficar adolescente. Percebem que no 2 ela começa a entrar na adolescência? Claro que ali mostrou, porque que filme sempre é muito
Eles levam muito ao pé da letra, né? Eles polarizam demais. Mas não, a gente já começa a ter emoções complexas mais cedo, tá? Mas ali quis mostrar muito bem essa coisa de ela entrando na adolescência, a menina, e começando a desenvolver outras emoções, como aparece a ansiedade, e assim poderia ter outras mais, que a gente já vai falar. Mas vamos lá, porque essas 5 emoções básicas, elas têm muito a ver com sobrevivência. Então, é o segundo nível de sobrevivência. Quando a gente passa daquele instintivo que vem totalmente do nosso DNA, passa a ser o segundo nível, que já entra o subconsciente, mas que ainda se torna instintivo depois, porque depois, lá fora do útero da mãe, vai ser sobrevivência, sim. E conforme a gente vai crescendo, depois dos 4, 5, 6, 7, a gente vai desenvolvendo emoções mais complexas. Por isso, gente, que até os 5 anos, mais ou menos, a gente diz que a criança, ela ainda é um inconsciente subconsciente. Ela ainda não tem a terceira parte que a gente vai falar agora da mente, que é o racional. Ou a parte da mente consciente, que é onde atua de forma direta a nossa consciência. Tá? Então, tem uma terceira parte dentro do programinha mente, que é onde a nossa consciência pode atuar de forma direta. Só que acontece que essa partezinha, onde a consciência pode atuar de forma direta, ela é menos de 10% de todas as funções que a gente tem. Então, 90% da nossa vida, tem autores aí que vão falar em 95%, tá? Mas eu já conto aqui que a gente já está num domínio maior dos nossos instintos e emoções, então vamos lá, a gente já está nos, né? Já está nos 10% aí de controle. Mas vocês pensam nisso? Tem essa noção que a gente só tem controle de nós mesmos 10%? Do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente sente, de como a gente age? Os outros 90% são praticamente instintos e reações. Tudo que é instinto e reação a gente não tem controle. Porque esse subconsciente, que a gente vai chamar de reativo, vamos retomar de novo, porque é muito complexo. Inconsciente, instintivo. Subconsciente, reativo. Consciente, ativo. Decisão, ação. Só que consciente, 10%. O resto tudo, a gente está meio que à mercê dos nossos instintos e das nossas programações internas. Porque vamos lá agora, voltando mais uma vez. É complexo, eu não sei se a gente vai terminar tudo isso em uma aula, tá? Qualquer coisa a gente vai dividir em duas. Instinto, inconsciente, já vem com essa programação pronta, DNA, tá? Mas não é DNA que eu herdo da minha família, é DNA programado por Deus, porque todo mundo tem ele. Todo mundo, inclusive todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm essa parte instintiva sobrevivência. Até mesmo as plantas, que não têm cérebro, não nos nossos moldes, né? Mas vamos tirar as plantas aí para não dar muita confusão. E vamos falar só de animais, tá? Exemplo de animais que tem somente o cérebro instintivo. Répteis, anfíbios, eles só têm aquela primeira parte do cérebro, que é só instintiva. Então, eles só trabalham de forma totalmente automatizada e no instinto de sobrevivência.
Eles não têm emoções. Eles não têm medo, eles não têm alegria, eles não têm felicidade, eles não têm nada disso. Só instintivo. E daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a tela de uma imagem, tá? Para mostrar essa diferença do cérebro aí, para ficar mais claro. Mas aí já vamos entrar num processo mais... um pensamento ainda maior, gente. Lembram que a ciência nos diz que o mundo evoluiu, os seres evoluíram através das espécies, vamos lá, a lei de Darwin, da evolução das espécies, que tudo começa na água. O primeiro ser vivo desse planeta vem da água. Lá na primeira espécie viva, na primeira célula viva, é uma bactéria que existe nos oceanos. Esqueci o nome dela agora, porque eu também não tenho que saber tudo, né? Mas vamos lá, essa bactéria unicelular que existia lá no oceano, quando ele começa a aquecer, porque antes que era muito gelado não tinha vida. Quando ele começa a aquecer, surge essa primeira célula. Que aí ela vai se adaptando às mudanças externas e ela vai evoluindo. Ela se torna 2, ela se torna 3, e aí vai indo até se tornar um serzinho um pouquinho mais complexo. Enfim, vamos acabar sendo peixe, vamos acabar sendo sapo, vamos acabar sendo jacaré, né? E assim por diante, tá? Assim vai funcionar o cérebro também. Então, lá os primeiros cérebros são muito primitivos. Só tem essa parte instintiva, sobrevivência. Aí as espécies saem do mar, saem da água e vão para a terra. E aí na terra elas precisam se adaptar ainda mais, né? Melhorar ainda mais, porque aí as coisas ainda ficam mais difíceis, a comida mais difícil de alcançar. E aí os seres vão evoluindo, evoluindo, o corpo vai evoluindo, porque antes eles não tinham pé, não tinham nem pata, não tinham nada, né? Porque a água não precisava correr. Depois precisaram desenvolver patas para se arrastar, se modificar. Precisaram desenvolver um cérebro também mais ativo, mais desenvolvido. E aí, quando a gente entra num animal da espécie mamífero, que ele já precisa ter filhos não por ovos, mas de forma natural, e ele precisa amamentar, e ele precisa cuidar das suas crias, ele desenvolve o segundo cérebro. A parte subconsciente, emoções. Então, esse animalzinho aí, ele precisa já sentir amor. Sentir amor, não, vamos lá. Porque aí já aí a gente está falando de sentimento, tá? Mas vamos lá, ele precisa desenvolver esse apego, ele precisa desenvolver o medo, ele precisa desenvolver o nojo, a gente já vai falar a função de cada uma delas. Mas aí o mamífero já precisa desenvolver emoções. E é por isso que hoje a gente já sabe, a ciência já comprova que os mamíferos têm emoções. Vaca tem emoção, gente. O porco tem emoção. Não estou falando nem do cachorro e do gato. Cachorro e gato, eles já têm até consciência, tá? Isso a gente já, recentemente, a ciência já comprovou que os nossos pets já têm uma parte de racionalidade e consciência desenvolvida. Então, vamos falar dos mais primitivos. Vaca, porco, têm melhores amigos. Eles têm medo, eles têm raiva, eles têm nojo, eles têm essas emoções básicas e algumas até mais complexas. Já sabemos que o tipo porco, a vaca já desenvolveram emoções complexas como a ansiedade, porque eles já sabem quando eles vão ser abatidos. Já tem estudos que na hora que o porquinho vai subir a esteirinha lá, ele já entra numa reação, ele já começa a ficar ansioso antes, porque hoje a gente já sabe que eles já sentem a energia, né?
Ali a gente já vai para outro nível de complexidade. Mas eles já estão sentindo a energia que está se aproximando para eles da morte. E eles já começam a entrar em ansiedade. Quando eles vão subir a rampa, eles já entram em desespero, liberam adrenalina, cortisol. Aí por isso que às vezes dizem, a carne fica mais dura. Por que a carne fica mais dura? Emoção, o medo dispara adrenalina e cortisol, que vai fazer o corpo se preparar para lutar ou fugir. Reação luto-fuga. E primeira coisa é tensionar a musculatura. A musculatura precisa estar rígida para brigar pela vida. E isso não acontece só nos porquinhos, nem na vaca, acontece com a gente também. Toda vez que a gente está em um sentimento de perigo, mesmo que o nosso perigo hoje não é a morte, mas o nosso perigo é o nosso chefe, por exemplo, né? Por que a gente entra em tensão? Por que a gente sai do escritório aí, Felipe, todo tensionado? É que nem o boizinho que tá lá para subir. Mas vamos lá. Aí os mamíferos, conforme foram evoluindo, aí eu sei que esse papo é chato, mas só para ficar bem claro, tá? Que chegou ali nos macacos, que chegou no chimpanzé, que pela lei de Darwin é o nosso antecessor, que depois do chimpanzé começou a vir, vamos lá, os humanos ali, os sapiens, homo sapiens, neandertais, hominídeos e companhia, que foram se desenvolvendo, evoluindo, o cérebro também foi evoluindo junto, criando uma terceira camada fisiológica, tá? Que é a parte mais superior, que eu já vou mostrar para vocês, mas é onde a consciência pode atuar. Então, hoje nós, animais racionais, por que a gente é chamado de animais racionais? Porque a gente tem essa parte racional ativa, desenvolvida. Os nossos antecedentes, lá, répteis, eles não têm isso. Os mamíferos mais desenvolvidos, e quanto mais desenvolvido e adaptados, quanto mais eles convivem com os seres vivos, mais eles desenvolvem essa parte também. Por isso que hoje a gente já pode comprovar nossos pets, cachorro, gato e agora também cavalo, tá? Quem já teve cavalo, convive com cavalo, cavalo também já tem atuação da consciência ativa, tá? Agora presta atenção uma coisa. Ter a capacidade de consciência ativa não significa que ela é ativa. Jesus amado. Tem muita gente por aí que não tem muita consciência ativa, vamos combinar. Né? Mais para frente a gente vai falar disso. Mas também não significa que os animais que não têm a parte do cérebro mais desenvolvido não tenham consciência. Eles têm consciência. Eles só não têm o poder de ação dessa consciência. Ui, ali bugou de vez, né? Em detalhes, eu vou falar disso mais para frente. Mas o que eu quero falar para vocês? Alma, gente. Vamos pensar em termos de alma agora. Consciência é alma. Os bichinhos têm alma. Fala aí, Felipe. Tem, não tem? Alma, Felipe? Tem. Tem. Vão e voltam, reencarnam. Exato, os bichinhos têm. E eu vou falar mais para vocês. As plantas também têm consciência. E tem teorias por aí que as pedras têm consciência. Que o diamante tem consciência. Que tudo que está aqui é parte de uma consciência. É uma consciência, é um fractal de uma consciência maior, da qual tudo é parte. Mas vamos falar das consciências das pedras em outro momento, né? Que aí já complicou. Mas vamos lá. Todo ser vivo tem consciência, tá? Então, o peixe que a gente come, ele tem consciência. Mas ele tem uma consciência coletiva, que ela não é atuante, tá? Então, ele não tem o poder decisório, a gente tem. E junto com essa consciência vem responsabilidades.
né? Porque quanto mais poder de atuar com a consciência a gente tem, mais poder de escolha a gente tem também. É por isso que a gente fala, o cachorrinho e o gato, às vezes eles ainda mordem ou se defendem, e às vezes eles não têm a noção que se eles mordem o próprio dono, né? Às vezes acontece aqueles acidentes, porque eles ainda não têm consciência suficiente para o poder de escolha. Mas a gente tem. E quanto mais consciente a gente se tornar desse poder que a gente tem, mais poder de escolha a gente vai ter. Mais domínio dos nossos instintos e das nossas emoções a gente vai ter. Aqui eu já estou falando mais aula de consciência, inconsciente e subconsciente, né? Não tem como. É porque não tem como. Para chegar lá nas emoções, a gente precisa falar. Só que esse assunto ele vai ainda mais além, tá? Ele é bem mais complexo. Eu quero dar Vou botar uma imagem aqui, que olha só. Eu queria trazer uma imagem que mostrasse mais fielmente a questão, não um desenho tão assim, verde, amarelo, azul. Eu queria uma coisa mais que demonstrasse mais próximo do cérebro. Só que a imagem que eu consegui, ela tá meio desfocada, ela não tá muito legal, mas eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Olha ali embaixo. Essa parte bem embaixo é a parte que os répteis, anfíbios têm, tá? É só essa partezinha de baixo. Porque ela só vai controlar tudo aquilo que é instinto. Ela vai controlar respiração, batimentos, a parte de equilíbrio e tudo mais. Só que no nosso cérebro continua sendo assim, tá? É essa parte de baixo que continua controlando sede, fome, respiração, batimento, temperatura, equilíbrio. Aí vem os mamíferos, que desenvolvem essa segunda parte. Essa segunda parte a gente pode chamar de cérebro límbico, porque é ali que desenvolvem as emoções. Então, essa parte, os mamíferos têm também. E a terceira parte, que são os mamíferos mais evoluídos, e nós, que é o córtex, que a gente chama, que é onde atua a nossa consciência. É nessa parte aí. Principalmente, estão vendo essa quarta flechinha, que não tem nome? Essa quarta flechinha, ela está apontando para a parte frontal do cérebro, tá? Porque é literalmente aqui, essa parte aqui, que a nossa consciência consegue atuar mais. Estão conseguindo compreender até então? Essa aqui é bem maçante. Bem maçante. Vamos entrar em algumas... Aí tem uma terceira questão, que são os sentimentos, tá? Sentimento não é igual a emoção. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Sempre que a gente fala de emoção, a gente sente no corpo. Lembram que eu já falei disso para vocês? Emoção é sempre sentida no corpo. Então, medo, ansiedade, raiva, tudo a gente sente no corpo. O sentimento não, porque o sentimento ele é uma racionalização da emoção. Ele é uma interpretação da emoção. Sentimento, os animais não têm, os mamíferos. Por quê? Porque eles não conseguem interpretar o que eles estão sentindo. Então, eles têm todas as emoções, todas elas. Mas eles não conseguem dar nome, eles não conseguem dar significado. E isso a gente consegue. Então, o significado da emoção é o que eu chamo de sentimento. E ali eu posso falar de sentimento, vamos lá. Amor é um sentimento. Saudade é um sentimento. Felicidade é um sentimento. Alegria é emoção. Olha a diferença. Porque o sentimento ele é mais complexo, ele é mais subjetivo também. O que eu estou sentindo não significa que é o que você está sentindo.
mesmo que a situação seja a mesma. E a emoção também pode mudar. Mas o sentimento, ele é de cada um. Ele não tem um padrão. Na emoção tem um padrão. Como assim, Vanessa? Sim. Por quê? Porque todo medo gera a mesma sensação física e o mesmo mecanismo fisiológico no corpo. Todo medo vai gerar taquicardia, aumento da pressão arterial, aumento da pupila, redução da circulação periférica. Agora, o sentimento, não, para cada um, é mais filosófico, ele é mais mental, né? A emoção é física. Certo? Dúvida? Eu acho que hoje vai dar para a gente falar das emoções básicas e olha lá, hein? Aí vamos voltar um pouquinho. Lembram que eu falei que a criança ela é praticamente inconsciente e subconsciente até os 5, 6 anos? Ela não tem ainda a capacidade racional da consciência evoluir, da consciência atuar? Então, percebem que a criança ela não tem capacidade de escolha, de certo e errado, de inibição, eu posso, eu não posso. Por que é diferente? A gente quer exigir da criança que ela tenha o nosso nível de consciência, que ela tenha... Mas como assim? Tu fez errado? Não é escolha, ela não tem essa capacidade, nem fisiológica de fazer isso. Por quê? Quem assistiu às primeiras aulas lá, que estão gravadas, viram que nós somos os únicos animais que nascem com o nosso cérebro incompleto. A gente nasce só com 2/3 do cérebro formado. Olha isso. Nosso cérebro termina de se formar fora da barriga da mãe. Mas imagina, uma cabecinha desse tamanho, 500 gramas. E olha lá, né? Porque daí os prematuros ainda só têm 1/3 do cérebro. Só para sobreviver mesmo. E aí, de 500 gramas, a gente vai para 3 quilos. Olha o coração. Vai para 3 quilos de cérebro. Então, a matéria mesmo, a massa cerebral, ela continua crescendo lá fora. E tudo que acontece no cérebro acontece na mente. Como é que eu vou ter mente racional se eu não tenho nem cérebro? Não tem como. Exatamente. Antes, enquanto ainda éramos macaquinhos, tudo bem. Só que depois que a gente desenvolveu a nossa terceira parte, onde atua a nossa consciência, o nosso cérebro teve que aumentar. E acontece que o ser humano ele é incapaz de parir um cérebro de 3 quilos. Por favor. Só o cérebro. Já é uma tortura para a mulher um parto normal. Agora imagine, não tem como. Então a natureza ela é tão perfeita que ela entendeu que o ser humano ele precisa terminar de se formar lá fora. E é por isso também que a gente nasce tão dependente, né? As nossas crianças até 5 anos, pelo menos, elas ainda estão desenvolvendo o cérebro delas. Lembra que quando a criança é pequenininha, a gente diz, já fechou o corpo caloso, ou ainda tá a moleirinha, fala em moleirinha, não é? Aqui no interior fala em moleirinha. É por isso, porque ele não se fechou. E por que o osso não se fecha? Porque o cérebro ainda está crescendo. Como é que vai crescer depois que o osso fecha? Né? Então, ele vai se fechar só no decorrer. E aí, gente, ele se forma fisiologicamente fora do útero, só que a nossa consciência só está podendo atuar de forma total nesse cérebro lá pelos 20 e poucos anos. Entre 20 e 25. Por isso
Que só pode ser preso depois dos 18? Né? Porque vamos lá, até os 18 a pessoa ainda não tem capacidade de escolher. Tá, tem um fundinho de razão isso. Vamos lá, a ciência dá razão. E não é mentira. O adolescente, ele ainda não tem a parte inibitória 100% formada. Ele não tem a parte do certo e errado 100% formado. 100% ativo. Então, vamos dar um desconto para os nossos adolescentes também, porque, sim, eles ainda estão formando isso. E aí é por isso que a gente não pode dizer que eles têm a sua personalidade 100% formada. Não. Eles ainda vão mudar muito, podem mudar muito. A gente só pode dizer, ó, personalidade lá depois dos 25 anos. Lembra que se a criança ela é um inconsciente, o subconsciente, ela está em hipnose o tempo todo. O que é hipnose? É tirar o controle total do racional. É deixar o racional em stand-by, se permitir ser só emoção. Tudo o que tiverem falando, trazendo de fora, quando você está em hipnose, isso entra na tua mente. Tá gerando uma programação. Então, as nossas crianças estão em hipnose o tempo inteiro. Vocês não ficam com medo de vir aqui, às vezes? Eu vou ficar em hipnose. O que a Vanessa vai fazer com a minha mente? Vocês estão deixando os filhos de vocês ir para tudo que é lugar, deixando todo mundo hipnotizar eles. Olha isso. E aí? E aí aquela importância, né, da conversa e do ressignificar o tempo todo. O tempo todo estar ressignificando. Porque a gente não vai conseguir protegê-los o tempo todo. E aí, lembra quando eu falei na aula passada da questão da escola ter a mesmo potencial de criar crenças, criar padrões do que a família, do que a casa? É por isso, metade do tempo eles estão lá, hipnotizados. E aí, o que eu digo com ressignificar o tempo todo? Eu gosto de trazer um exemplo assim, gente. Imagina o seguinte. O filho, a filha brincando com os amiguinhos no condomínio, tá? E você lá, pai, mãe, tá assistindo isso. Aí você vê o teu filho passando por um momento de humilhação. Coisa a gente chamaria de bullying, né? As crianças fazendo bullying com ele, zoando, ou ele não joga futebol, ele é fraco, tá. Se você não fizer nada nesse momento, isso será um trauma para a vida dele. Isso criará uma crença limitante que lá na frente vai repercutir. Em não sou bom o suficiente, em não sou merecedor, em tudo aquele... Agora, você pode esperar até acabar, tá? Você não precisa ir lá. Mas ainda é emoção quente. Tá? A emoção da criança ainda tem que estar quente, não pode esperar esfriar. Não pode fazer isso outro dia. Aí já não adianta mais. Precisa pegar ele na emoção quente, quando ele ainda tá lá. O meu filho é muito isso, tá? Escorpiãozinho. Sai de lá bufando. Aquele vermelhão sobe e desce. Aí tu pega ele, vai pro cantinho. E aí tu vai explicar para ele o que tá acontecendo. Tu vai ressignificar isso na cabeça dele. Por que os coleguinhas estão fazendo isso? Vai dizer para ele que todo mundo tem que aprender tudo, que ninguém nasce sabendo nada. E assim como um coleguinha se focou mais em aprender o futebol, ele se focou mais em aprender o tênis, ou aprender matemática, ou aprender leitura, ou aprender a dançar, ou aprender qualquer outra coisa. E que isso é totalmente normal, que cada um vai desenvolver mais alguma habilidade. Mas se em algum momento ele quiser jogar futebol tão bom quanto o coleguinha, ou ainda mais, é só ele começar a treinar.
que ele tem a capacidade igualzinha de qualquer outra criança de fazer o que ele quiser. E aí mostrar para ele o que lá na frente esse momento ali vai interferir na vida dele. Filho, daqui a 5 anos, tu vai estar tão craque em outra coisa que tu não vai nem lembrar. Daqui a pouco, esse menino ele vai ter o mesmo ciúminho de você em outra matéria, em outra coisa. Tá tudo bem, isso é normal, faz parte desse processo. Bora, então, gente, vamos falar um pouquinho das nossas 5 emoções principais e por que que elas são mecanismos de sobrevivência. Vocês já viram, né? Tudo tem um porquê na nossa vida. Tudo que acontece com a gente no nosso corpo tem um porquê. Não adianta. E falando das 5 emoções básicas, a gente acha às vezes, é ruim sentir, não quero sentir ansiedade, não quero sentir medo, não quero sentir tristeza. Se você não sentir isso, é você que vai ser prejudicado de alguma forma. Porque todas elas têm uma intenção de readaptação, tá? Porque a função, literalmente, da emoção, ela tem uma função adaptativa, de te adaptar ao meio externo lá fora. Então, vamos falar de todas elas. Vamos começar pela alegria, tá? Qual a função da alegria? A alegria, ela começa a sinalizar a tua mente aprendizados para onde você deve seguir, tá? A gente precisa de um norte de vida, né? E a nossa mente precisa entender qual é o caminho. A alegria é o caminho da felicidade, é o caminho do bem-estar, é o caminho de estar bem. Se eu tenho alegria, eu não estou em perigo, certo? Então, sentir alegria, toda vez que algo nos faz bem, o nosso corpo derrama serotonina, dopamina, ocitocina para dizer isso, é isso que você vai buscar, não é aquilo que te causa medo, raiva, é isso. Então, começa a direcionar a nossa mente, começa a dar norte para onde a gente deve seguir. Quanto mais alegria a gente seguir, mais longe a gente vai, como vida. Faz sentido para vocês? Não é? Quanto mais tristeza, raiva, medo, menor a chance de sobrevivência. Por N motivos. Além de também ter a questão da recompensa, tá? Nosso cérebro trabalha com isso. Os estímulos básicos que dizem para nossa mente o que fazer é dor e prazer. Dor e prazer. Dor e prazer. A alegria faz parte desse sentimento de prazer. Porque o prazer não é só físico também, né? Ele é emocional. Não é só a questão comida, experienciar as coisas, sexualidade, mas sentir alegria, se sentir amado, se sentir reconhecido, se sentir admirado, tudo isso é fonte de prazer. Então, nos dá esse norte, nos dá a recompensa e esse equilíbrio também. Porque se é só dor, o desequilíbrio é enorme. Tanto na questão hormônios também, tá, gente? O nosso corpo, estresse, raiva, medo. Tô falando só da parte fisiológica agora, nem energia, que a gente vai falar lá para frente. Daí já é outra pegada, mas da parte fisiológica, todos os hormônios que o nosso corpo libera quando a gente está vivenciando emoções negativas, resumidamente, elas destroem o nosso corpo. Não adianta, ele vai comunicar o corpo para entrar em guerra, mas tem um efeito colateral, que é ruim. E sempre vai ser ruim. Aquilo que o Paulo falou há pouco, contratura muscular, é dor. Cortisol demais no nosso corpo bagunça, envelhece as células. Quebra os telômeros do nosso DNA, encurta os telômeros, ou seja, sinaliza a célula que ela tem que morrer mais cedo. Então, fato, a alegria é sobrevivência. Concorda? A gente precisa sentir alegria. Feito. Bora para a próxima. Tristeza.
Qual é a função da tristeza? É o momento de se permitir avaliar situações, reorganizar a vida, resiliência, mudança. Eu preciso sentir aquela tristeza, eu preciso viver ela, eu preciso me permitir. Falei ontem para o Felipe sobre isso, né, Felipe? Pacientes que eu recebi aqui que não viveram um luto, por exemplo, que perderam alguém e teve que... Sabe, sempre tem na família aquela pessoa que vai ter que resolver as coisas, né? Ah, perde alguém, perde um pai, uma mãe, um irmão. Alguém ali vai ter que... Não vai poder sofrer porque vai ter que resolver. Vai ter que organizar as coisas em hospital, funerário, toda aquela parte difícil. Então, essa pessoa ela não vai conseguir viver esse luto no dia. Só que tem pessoas que elas não vivem no dia, nem no dia seguinte, nem no mês seguinte, que elas guardam aquilo, não se permitem viver. Só que isso vai ficar guardado, porque lembra que a gente está vivendo corpo, mente e espírito ao mesmo tempo? Mesmo que o corpo não vai sofrer toda aquela dor, o espírito vai. A consciência vai. Então é uma energia que vai ficar armazenada e que quando ela vir, ela vai vir com tudo. Porque ela vai acumulando outras coisas nela e quando ela vem com tudo. E aí o corpo não aguenta. Porque se soltar logo, isso vai sendo diluído, isso vai ser aos pouquinhos, isso vai ser reprocessado. Se segurar, quando vir, vai vir com tudo e vai levar para uma depressão, para o fundo do poço, vai bagunçar a vida dessa pessoa. Emoção instintiva. Raiva. Bora, gente. Por que a gente tem que sentir raiva? Por que não me ajuda a sentir tristeza em algum lugar? Por que tem que sentir raiva ao invés de tristeza? Porque a raiva, ela quer ação. A tristeza não quer ação. A tristeza quer recolhimento. Né? Se aquietar, pensar. A raiva, ela está dizendo se movimente. Faça alguma coisa. Precisa de mudança. Ela mobiliza, né? Ela quer mobilizar. Eu sempre uso aquela coisa. Bom, temos o exemplo recém, né, Felipe? Tu vai assistir, tu tá ali na escola e tu presencia, sei lá, um professor fazendo uma maldade, literalmente, com o teu filho. Vai adiantar tu ficar triste? Não. Tu precisa ter raiva naquele momento. É sobrevivência. E sempre que eu falo em sobrevivência, não é só com a gente. É com a gente e com os nossos. Tá? Porque os nossos também são nossa sobrevivência. Né? Porque a gente aprendeu que precisamos sobreviver em comunidade. Sozinhos, a nossa vida é mais curta. E isso também vem no decorrer da civilização ali, que as pessoas descobriram que quando elas se uniam e ficavam em bando, elas sobreviviam mais, né? Isso é meio intuitivo, né? Eu lutar sozinha com o leão não funciona, mas se eu tiver em uns 10, talvez a gente consiga para caçar, para comer, para colher, né? Por sobrevivência, a gente aprendeu que conviver em comunidade era mais fácil. Então, esses instintos de sobrevivência, ele não é só com a gente, é com os nossos também. Com quem é do nosso meio, tá? Com quem a gente desenvolve essa questão de empatia e tudo mais. Então, tem a ver também com esse sentimento de injustiça, tá? Prezar pela justiça, pelas regras morais, fazer com que o outro também entenda, né? Porque senão ia virar aquela baderna. Alguém quer comentar alguma coisa de raiva? Daí a gente já passa. Então, todo mundo sabe, né, que é necessária a raiva. Lembra na outra sessão que eu falei também que a gente, quanto mais consciência a gente vai desenvolvendo, mais controle das nossas emoções a gente vai tendo. Por quê? Porque hoje a gente sente raiva quando não precisava sentir, não precisava agir. Tá? Porque hoje a gente não luta mais com o leão, luta com o chefe, luta com a esposa em casa. Às vezes até com os filhos. Então, nesses momentos, a gente precisa desenvolver consciência para saber agir com inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, é a arte de dominar as emoções.
para não reagir, e sim agir nas situações. Olha que conceito lindo que eu criei. Inteligência emocional é a arte de dominar as emoções para agir com a razão. Mesmo quando tu vai sentir. Porque lembra que a emoção não é uma escolha, então tu vai sentir ela. Só que tu desenvolveu inteligência emocional, sentiu, pensou. E aí não reagiu, agiu. Medo. Não precisa nem explicar, né? Acho que é a emoção básica das básicas das básicas da sobrevivência. Só que, de novo, lá nos nossos primórdios, o medo era importante, o medo da noite. Por que era importante ter medo da noite? Do escuro. Né? Tu não sabia o que tinha lá fora, ia te comer. E isso é instintivo, a gente, por instinto, foi adaptando o nosso DNA. E por isso que hoje a gente, às vezes, tem medo do escuro. A criança tem medo do escuro. Depois a gente vai educando ela, né? Que o escuro do quarto não precisa ter medo, mas ter medo do escuro vem já programado no nosso DNA. Porque o medo é o maior dos mecanismos de sobrevivência. Só que vamos lá, como a gente está falando hoje de uma civilização mais evoluída, a gente não precisa mais falar do medo do leão lá fora, a gente precisa falar do que está, né, o que está acontecendo aqui, sim. Então, o medo, ele nos adapta a lidar com as situações de vida dos outros, das dificuldades, das competições. O medo, ele nos dá essa sensação de alerta. A ansiedade é uma evolução do medo, tá? Porque o medo, ele vem muito quando a coisa já está acontecendo. A ansiedade é uma precognição, é uma prevenção daquilo que pode gerar medo. Tá? Então, as emoções mais complexas, elas são sempre evoluções das básicas. Tá? Mas sim, é necessário pela atenção. Ter medo é importante para atravessar a rua. Se a gente não tivesse medo, ninguém estaria vivo hoje. Né? Para começo de história, ninguém estaria vivo. Mais para frente a gente vai falar das questões fisiológicas do corpo também, por que a gente sente, né, as questões, a dor é um mecanismo de proteção, né, a dor ela está nos avisando que algo de errado tem ali, que a gente precisa olhar. Tem uma doença, que agora esqueci qual é o nome, mas que a pessoa não sente dor, né, ela não tem essa parte do sistema neurológico periférico sensível, então ela não sente dor. Taxa de sobrevivência é em torno de 15 anos. Ela pode morrer de qualquer coisa. Ela não sente. Então, às vezes aquilo que é ruim de sentir é totalmente necessário. Qual mais? Emoção? Nojo. Por que é importante sentir nojo? Ali vem umas curiosidades legais também em relação ao nojo. Quem diria que nojo é uma emoção básica, né? Mais que a ansiedade. Nojo é uma emoção básica. O nojo serve para nos proteger de substâncias nocivas, de situações nocivas também, não só de substâncias. Porque quando a gente pensa em nojo, eu não sei, eu de cara eu já penso em algo que eu não gosto de comer. Em todos os sentidos. Não, né? Cheiro de podre, comida estragada, uma comida que eu não gosto. Sim, muito por isso. Porque se eu comer uma comida estragada, eu posso morrer. Né? Mas também a gente tem isso, por exemplo, com animais. Tem gente que... Eu não sei se eu tenho medo de cobra, eu tenho nojo. Percebem? De cara, eu não sei se eu tenho medo de aranha, mas eu tenho nojo. Barata. A gente não tem que ter medo da barata. A gente tem que ter nojo. Por quê? Porque geralmente onde ela tá tem sujeira, tem lixo, passa doença, né? Agora, por que a gente cria nojo de pessoas? Já pararam para pensar sobre isso?
E é o mesmo mecanismo, tá? Aquela sensação de repulsa que a gente tem de alguém que nos faz mal, no cérebro, é no mesmo mecanismo do nojo da barata, do nojo da comida estragada. E aí, olha que incrível, gente. Tem um estudo que mostra, isso é pra gente que tem filho, ó, que na criança, quando os pais mentem para a criança, quando um adulto mente ou cria uma expectativa e frustra depois, sabe? Aquela coisa de a gente vai pra praia no final de semana, deu mentir? Sabe aonde a criança sente? No mesmo lugarzinho no cérebro onde ela sente nojo. Por que isso, né? Porque ela precisa se afastar de pessoas que enganam, que mentem. Ela precisa aprender isso desde cedo. Que essas pessoas que enganam, que mentem, lá na frente vão ser o perigo para elas. Então, gente, toda vez que a gente mente, ou faz aquela piadinha que às vezes é uma mentira, claro, né? Vamos lá, tem mentiras e omissões. Ou tem a mentirinha do bem também, né? Mas tem muito pai e mãe que mente mesmo, que cria expectativa Então, aquilo ali, aquela frustração da criança, aquela sensação de criar uma expectativa. E o pior dos traumas é esse. A nossa mente, ela dá muito valor às coisas ruins que acontecem quando a gente está no momento de expectativa boa. Nesse momento é preciso ter renegociação para ressignificar. Porque senão ele perde demais. E essa perda enorme, o que vai acontecer a longo prazo, tá? A pessoa passa a ter medo de sonhar, de acreditar, de fazer planos, de criar expectativas. Uma coisa que eu pego muito aqui em regressão são pessoas desmotivadas. Negativas, que não acreditam que as coisas podem dar certo, que estão sempre pensando não no que vai dar errado, no que vai dar, não no que vai dar certo, em como vai dar errado, quanto vai dar errado. Ah, mas eu nem vou ficar feliz porque vai que, sabe? Os traumas que a gente acha nessas pessoas são esses. Momentos em que elas criaram expectativas e tomaram nos dedos. E aí, às vezes, é algo grande ou às vezes somatórias de momentos. Uma criança que teve esse pai, essa mãe que ficava sempre criando expectativa e depois... Outro filme muito legal, que fala muito sobre isso, que é outro filme sensacional, coloca na lista de vocês, se vocês querem aprender sobre mente, trauma, resiliência, vício. Um filme sensacional. Castelo de Vidro. Anota, vou mandar depois no grupo. Que ele fala muito sobre isso, é uma história real, também é uma história real. Pá, é um filme, olha, se preparem para altas emoções, assim, emoções profundas. Porque ele fala de vida real, mas de coisas intensas, assim, que acontecem. E tu olha lá e pensa, meu Deus, mas isso é muito comum. Tudo ali é muito comum. Castelo de Vidro. Depois eu vou passar para vocês lá. Então, a questão do nojo é isso. É também gerar aprendizados aonde a pessoa não deve se meter, o que ela não deve esperar, as pessoas que ela deve se afastar, as coisas que ela deve se afastar. Percebem também, às vezes, gente, que tem comidas que a gente nem se arrisca a provar, nunca sentiu gosto. Mas por que eu não me arrisco a provar? Lembra que eu falei que a mente inconsciente, ela fica criando padrões e tentando encaixar as coisas nas caixinhas que a gente já tem? Então, toda vez que eu me deparei com algo novo, é novo? Mas a mente, ela vai tentar encontrar no banco de dados o que ela já viu parecido com aquilo.
para perceber se aquilo não é perigoso. Se aquilo é bom, porque todo desconhecido, eu não sei o que tem lá. Pode ser bom, mas pode ser ruim. E é por isso que a gente também fica com muita ansiedade antes de algo novo, né? Já perceberam? Seja qual for esse novo, trabalho novo, chefe novo, um encontro no Tinder novo, não sei quem é, né? A comida nova, o lugar novo que eu vou viajar, toda experiência nova, ela gera ansiedade para a gente estar atento, porque pode ser bom, mas pode ser ruim. E a mente vai buscar nas caixinhas as referências que a gente tem. E aí, essas caixinhas, elas se tornam filtros também. Porque às vezes a mente vai encaixar aquela comida, aquele prato novo em alguma coisa ruim que eu comi lá atrás, mas que é só parecido a visão ou o cheiro, e não tem nada a ver de resto. Trouxe uma imagem para mostrar isso para vocês. Como a mente cria ilusões. A mente cria ilusões, ela coloca filtros. Tem uma frasezinha que a gente traz muito na neurociência que é: a mente mente. E sim, a mente mente. Mas ela mente sempre para nos proteger. Então ela vai tentar encaixar em algo que ela já viu antes e tentar provar pra gente que aquilo é real. Então é por isso que às vezes a gente briga porque acha que escutou uma coisa e escutou outra. Às vezes a gente não recebe mensagem no WhatsApp e depende do nosso humor, a gente lê ela de uma maneira e outro dia a gente lê ela de outra maneira. Vixe, quantas vezes a gente já brigou e a pessoa, do que tu está falando, querido? Né? Não tem nada a ver. Por isso que sempre é melhor mandar áudio, gente. Porque no áudio tem tonalidade, né? Bah, acontece muito isso. Tenham certeza do que a pessoa entendeu. E vou te dizer que até às vezes, quando tu vai falar alguma coisa, dependendo de como a pessoa do outro lado está, se ela está com a sua hipervigilância ativa, ela está com todos os filtros dela ativos. E ela vai encaixar em algo que ela está vivendo. Mesmo que não tenha nada a ver com aquilo que tu está falando. Olha a imagem que eu vou trazer. Vou compartilhar aqui de novo. Não tem nada a ver a imagem, tá? Mas ela demonstra muito bem essa questão de tentar achar padrões. Olham só para a imagem da lata inteira, estão vendo? Abre o microfone aí que eu não estou ouvindo vocês. Se você não olhar para a imagem do lado, você vai ver vermelho, né? E aí, quando você aproxima os pixels, ela não tem nada de vermelho, é só preto. E eu vou falar outra coisa, gente. A gente não tem nenhum mecanismo cerebral, mental, de ver a realidade exatamente como ela é. A gente nunca está enxergando a realidade exatamente como ela é. Porque uma maneira de ver a realidade como ela é seria a informação chegar primeiro para o nosso córtex pré-frontal, que é onde está a consciência atuando. Acontece que a informação não chega por aqui. A informação, ela vem de fora através dos nossos 5 sentidos, né? A gente está vendo, ouvindo, cheirando, sentindo tato, o paladar. E essas informações que vêm de fora, elas passam primeiro lá por trás. Lá pela parte sobrevivência, para depois passar pelas emoções, por último, vir para a razão. Então, se ela encontrar primeiro algo perigoso, ela vai distorcer a realidade. A gente está sempre distorcendo a realidade. E quanto mais traumas a gente carrega, quanto mais crenças limitantes, crenças que são falsas, a gente tem, mais distorcida é a nossa realidade. Porque a gente está sempre enxergando as coisas através dos nossos filtros. E é incrível como cada um tem filtros únicos também, né? Eu digo aqui que cada um vê a vida através das suas próprias lentes. Porque a gente viveu coisas únicas. Então tem coisas que eu vou ver que vocês não vão ver.
Ou que eu vou ver de uma forma que vocês vão ver de outra? Quando eu falo de racional, quando eu falo de relacionamento, e que eu digo, gente, é normal que às vezes a esposa de vocês, para ela, tenha algo importante que para vocês não seja? É normal que tenha coisas que para vocês sejam importantes que para elas não sejam? É normal que vocês estejam percebendo coisas que ela está fazendo e está machucando vocês e que ela não está percebendo? Porque para ela aquilo ali não é normal. Só que se tu tiver uma dor lá atrás relacionada a isso, que criou um filtro, você está vendo isso através do teu filtro de dor. E ali, qual é a chave disso? A comunicação. Se eu não falar o que eu estou sentindo, ela não vai saber nunca. Nunca. E aí é importante, mas como é que eu falo que ela está fazendo coisas erradas? Tu nunca vai falar que ela está fazendo coisa errada, tá? Tu vai falar o que tu está sentindo. Então, olha a maneira de criar uma mudança positiva em alguém quando tem uma situação que está nos incomodando. Na conversa, você vai dizer o seguinte: eu me sinto assim quando você faz assim. Eu preciso que você entenda que eu me sinto assim quando você age daquela forma. Então, você não está falando que ela está agindo errado, você não está julgando, culpando, nada. Você está dizendo como você se sente. E aí, o resultado dessa comunicação vai ser positivo, tá? Lá para frente, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Comunicação. Comunicação positiva, assertiva, reativa, negativa. Que fala muito sobre isso. Como a gente tem que falar, se expressar, comunicar para ser recebido de uma maneira positiva, para que a pessoa entenda o que a gente quer falar e tenha uma mudança positiva. Porque sempre que eu falar julgando, criticando, apontando, a resposta vai ser negativa. Fato. Tu vai criar raiva, vai criar defesa. A pessoa entra em defesa. Tô cansado, né? Já faz 2 horas que estamos aqui, gente. Ó, as emoções mais avançadas a gente vai deixar para a próxima, porque tem muita coisa ainda. Vixe, Maria. Como eu tive que trazer um pouco dessa questão de entender um pouco consciente e inconsciente, ficou mais... Então, a gente vai dividir em 2 aulas essa. Tá? Pode ser? Daí, olha que legal. Na próxima terça, a gente fecha esse assunto e aí, na quinta, a gente discute intensamente ele.